Amém, irmãos? Bom dia, graça e paz. Gostaria de ler com os irmãos rapidamente Mateus, capítulo 21, versículo 28. Amém? Então vamos lá. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar na minha vinha. Ele respondeu: Senhor, sim, Senhor, porém não foi. E dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Vamos ter um minuto de oração, irmãos. Ó Senhor Jesus, nós agradecemos, Pai, por esse privilégio de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Ó Senhor, não temos pretensão nenhuma de ensinar nada a Teu povo, Senhor. Não temos condições para isso, de pôr nada na mente dos nossos irmãos. Mas o Senhor sabe a necessidade de cada um aqui hoje. E o Senhor tem preparado para nós uma porção específica em cada assunto necessário, Pai. Nós estamos aqui hoje como vasos de barro, mas queremos ser preenchidos da Tua maravilhosa graça, Senhor. Nos ajuda, Pai, e nos fala segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu comecei lendo esse versículo de Mateus, mas não é bem o versículo que eu tenho um sentimento de compartilhar com os irmãos. Eu já falei aqui na outra vez que eu estive aqui compartilhando, eu vou repetir. Eu não tenho condições de ensinar nada aos irmãos, porque estou diante de irmãos que me ensinaram aqui a grande porção que eu tenho, né? Então eu venho aqui com aquele mesmo sentimento daquele jovem com 5 pães e 2 peixes, crendo que o milagre da multiplicação é com o Senhor. Então vamos lá, eu quero ler com os irmãos aí Juízes, capítulo 5. Que é um sentimento que tem sido forte no meu coração esses dias. Eu não gosto de trazer assuntos seculares para a gente poder compartilhar em cima disso, mas tem um estudo secular que chama de programação neurolinguística. Provavelmente os irmãos já devem ter ouvido falar. É PNL. A PNL nada mais é que algumas pessoas estudando a mente humana, como é que a mente se comporta, emoções, sentimentos. E dentro da PNL, da programação neurolinguística, tem um estudo chamado Kinésica. Esse Kinésica, ele nada mais é do que falar assim que a linguagem corporal que nós temos, ele explica a nossa linguagem corporal. Ele diz que 65% da nossa comunicação ela é feita sem palavras. A gente sabe o poder que a palavra tem, a gente tem embasamento bíblico para falar do poder da palavra, a gente conhece. Mas aí imaginem vocês que 65% da nossa comunicação em vida, ela é feita sem palavras. Então a gente às vezes dá importância demais à palavra, falamos uma coisa, como o Jaime estava aqui compartilhando na última semana, que diz assim, Jesus é nosso Senhor, mas a prática ela fala muito mais do que a palavra em si. E com a ajuda do Senhor, eu queria ver com os irmãos aqui em Juízes, que às vezes a gente cai no engano de esquecer o Velho Testamento, achando que o Senhor não vai falar, mas Gênesis, a Apocalipse da Escritura, ela aponta exclusivamente para a obra de Jesus, aponta para Jesus. Se você pegar a lei de Moisés e ler de alto a baixo, ela vai apontar para Jesus, o homem perfeito. E a gente não pode menosprezar o Velho Testamento, assim como o Novo. Está abaixo? A gente não pode desprezar as coisas que tem no Velho Testamento. Nós temos que usar para o nosso ensino, para a nossa correção. Amém? Vou ler com os irmãos aqui, começar de Juízes 5:32. E a terra ficou em paz 40 anos. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Fizeram para si, por causa dos midianitas, as covas que estão no monte das cavernas e as fortificações, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele
se acampavam destruindo o produto da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para destruir. Aí eu vou pular aí agora para o versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás, a Biezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? O que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos dos midianitas. Pulando agora aí para o capítulo 7. 7:1, perdão. Então, Jerubaal, que é Gideão, levantou-se de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas eles ficavam para o norte, no vale, defronte ao outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: É demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas na sua mão. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: A minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for tímido e medroso, volte, e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: Ainda há povo demais. Faze-os descer as águas, e ali te os provarei. Aquele quem eu disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele que eu disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: Todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelho e beber. E foi o número dos que lamberam a água, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que outra gente toda se retire, cada um para o seu lugar. Até aí. Então, irmãos, como eu estava falando, a gente vê aqui no Velho Testamento ensinamentos. Na verdade, o povo de Israel é um retrato de nós mesmos. Começa dizendo aqui no texto, aqui, no 5:32, que a terra ela estava em paz por 40 anos, e o povo fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Aqui a gente tem uma lição preciosa, irmãos, que é o nosso retrato. Não é uma regra, mas muito possivelmente acontece de várias maneiras conosco, nossa vida. Toda vez que nós temos tempo de paz, nossa carne, nosso natural, ele tende a fazer isso, a se afastar de Deus. A gente chega a um momento de achar que a gente tem uma condição boa, a gente tem uma casa boa, tem um carro, tem um trabalho, tem isso, tem aquilo. E essas coisas, acabam nos afastando da centralidade da pessoa de Cristo. E aqui a gente tem uma lição forte com o povo de Israel. Mas essa aqui não é a carga. Eu estou falando para os irmãos porque não posso deixar passar. Eu até pulei algumas partes do texto para poder ficar firme no que é sentimento, mas eu tenho que falar isso aqui. E é algo natural nosso isso. O exército romano ele tinha uma frase que eles diziam assim: civis passem para bellum, que quer dizer assim, tempo de paz, se prepare para a guerra. O exército romano, como os irmãos sabem a história, era um exército bastante rigoroso, o maior exército do mundo, e que também podemos tirar disso, né? Em tempos de paz, quando as coisas estão bem, fluindo tranquilamente, não é para a gente se afastar de Deus, é para a gente estar se preparando para a guerra. A gente usar aquilo que Deus tem proporcionado em nossas vidas, a condição que Deus tem nos dado, porque isso tem que ficar claro em nossas mentes, a condição que nós temos de levantar de manhã cedo, de ir para o trabalho, é tudo proporcionado pelo Senhor. Porque senão ocorre o erro da gente pensar assim, isso é uma coisa que nós aprendemos e aprendemos errado, precisamos nos humilhar diante do Senhor e reconhecer isso.
Às vezes os irmãos já devem ter visto alguém dizer assim, eu vou sair para pregar o evangelho e eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Isso é um erro, irmão. A gente não precisa ser cheio do Espírito Santo para ir pregar o evangelho. Também precisamos do Espírito Santo para pregar o evangelho. Mas a gente precisa ser cheio do Espírito Santo para ir trabalhar, para se vestir, para levantar da cama. E isso tem que ficar forte em nossas mentes, em nossos corações. Às vezes a gente diz assim, a gente vai nutrindo informações errôneas, dizendo assim, não, eu tenho que, para fazer jejum, eu tenho que estar. Não, irmão, jejum é uma consequência de vida com o Senhor. Essas coisas, essas manifestações do Espírito, elas vão acontecer em nosso meio de maneira natural, a partir do momento que nós demos a liberdade do Espírito agir. A partir do momento que você tem uma vida de relacionamento com Deus, oração, jejum vai ser uma coisa que vai ser necessário para você, porque você vai querer manifestar aquilo. Você vai chegar de noite para dormir, o Espírito vai te levantar, vai pregar o evangelho, levar nos hospitais. Isso são manifestações naturais do Espírito. E às vezes a gente fica achando que isso é algo meu. Não, eu tenho que estar preparado para pregar o evangelho, tenho que estar preparado. Também, amém, irmãos, temos que buscar, eu não estou dizendo isso, os irmãos me entendam. Mas é como o Luciano acabou de orar aqui. Se o Senhor não guarda a casa, em vão trabalham os edificadores, em vão trabalham os sentinelas. O nosso trabalho é importante, sim. A nossa disposição ela é importante, é fundamental. Mas a obra é quem faz é o Senhor. E a gente não pode tirar essa autoridade, tirar essa glória do Senhor. Quando Deus ele escolhe o povo de Israel, ele escolhe o povo de Israel por um motivo. Por quê? O povo de Israel era fraco. Não era porque Israel era forte, tinha grandes guerreiros, tinha grandes soldados. Não, escolheu Israel porque para a glória de Deus ser manifestada. E às vezes nós estamos nessa situação. Vou ler com os irmãos aqui, Daniel, versículo 1, para os irmãos entenderem mais ou menos o que eu quero falar. Pegue aí sua Bíblia, Daniel. Deixa marcado em Juízes, que a gente vai voltar. Mas vamos vir aqui, Daniel. Daniel 1:3. E disse o rei a Aspinais, chefe dos eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como os nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem ao palácio do rei, o que ele ensinava a cultura e a língua dos caldeus. Aqui a gente sabe a história, né? Aqui é Nabucodonosor pedindo ao servo dele para pegar servos, olha a descrição, jovens, de boa aparência, instruídos em sabedorias, doutos em ciências e versados em conhecimento. Aqui são as qualidades que Nabucodonosor busca. E aí a gente vai voltar lá para Juízes lá, a gente vai ver Gideão. Tem um outro ponto também que é interessante a gente falar, que no verso 11, deixa eu ver aqui. Perdão, verso 14, 6:14. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse, ai Senhor, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Olha a resposta de Gideão. Gideão diz assim, eu sou o mais pobre e o menor. Se eu pegasse esse texto aqui, separado, e dissesse assim, essas características aqui, o mais pobre e o menor dos irmãos, a gente pode facilmente interpretar como José, como Davi. Se os irmãos verem a essência, Davi era o último filho. Jessé nem lembrava de Davi estava lá pastoreando, nem lembrava. José a mesma coisa, é o irmão mais moço. E eu creio que Deus ele não coloca nas Escrituras, não repete situações em vão. Nada que está aqui escrito aqui é em vão. Então, se a gente pegar Nabucodonosor, ele quer homens jovens, de boa aparência, cultos, doutos na ciência, mas Deus não. Deus ele escolhe Davi, estava pastoreando. O último lá, José, o menor entre os irmãos, Gideão, o mais pobre, o da última casa. Por que isso, irmão? Porque Deus escolheu Israel, porque Deus escolheu a mim e a você.
Eu não tenho condições de fazer nada, você também não tem, eu tenho certeza disso. E às vezes a gente às vezes não, nós temos que ter isso firme, irmãos. Nós não podemos fazer nada sem a dependência de Deus. A única coisa que eu e vocês somos capazes de produzir sem Deus é pecado. A única coisa. Fora de Deus, a única coisa que nós somos capazes de fazer é isso, pecar. Então nós precisamos, irmãos, ter isso forte nesses dias. São dias maus, dias que nós temos vendo aqui. Eu vi até uma frase que o Luciano botou até no status dele, né, falando assim, que a humanidade está tão afastada de Deus que a glória da cura do Covid vai ser dada à ciência e não a Deus. O mundo, tudo bem, eu até entendo esse pensamento, mas nós, como povo de Deus, não podemos pensar isso. Nós temos que ter clareza que o que acontece conosco, que tudo seja positivo ou negativo, tem uma fonte, tem um autor, e tem um propósito também. Nós temos que submeter a isso, a esse propósito. Amém? Tem mais uma outra coisa aqui importante, nesse mesmo verso aí, 14. Uma outra coisa que é nossa também, que Gideão faz, né? Que nós normalmente fazemos. E quando Deus fala para ele que enviou ele, ele diz assim, Senhor, cadê o Senhor? O Senhor não nos deu essas maravilhas? Que o Senhor fez as maravilhas com nossos pais e agora o Senhor nos entrega na mão dos midianitas? Sabendo ele, na verdade, né? Que eles estavam naquela situação, porque eles mesmos se colocaram naquela situação. Deus fala no início aqui no versículo 6, que Deus entregou aos midianitas, porque eles fizeram o que era mal perante aos olhos do Senhor. E aí, às vezes, a gente se pega assim também. Às vezes, as coisas acontecem em nossas vidas e a gente acha assim, não, Deus me entregou a sorte. Deus jogou aqui e esquece, né, que isso aqui, o que está acontecendo é fruto de algo que nós fizemos lá atrás. É fruto de uma soberba, é fruto de um ego que precisa ser quebrantado, é fruto de várias outras situações. Então, às vezes, a gente se pega aqui, igual a Gideão aqui, dizendo aqui, Senhor, cadê o Senhor que libertou o povo do Egito, libertou nossos pais, e agora o Senhor nos entrega aqui na mão dos midianitas? Às vezes a gente pensa assim, né? Às vezes acontecem tribulações em nossas vidas que a gente diz assim, Senhor, não mereço isso não, Pai, me ajude. Mas é nossa realidade também, vendo como o retrato de Israel lembra bem o nosso retrato, a nossa vida, a nossa conduta diante do Senhor. E um outro detalhe importante que eu vi também aqui essa semana, a resposta do Senhor para Gideão. Ele diz assim, porventura não te enviei eu? Esse porventura não te enviei eu, se os irmãos verem em outros versículos da Bíblia, também o Senhor fala isso para Josué, porventura não te enviei eu, fala para Davi também, se não me engano. E eu estava meditando sobre esse texto essa semana e veio um sentimento assim, às vezes a gente se pega assim, não sei se os irmãos já teve essa experiência, a gente identifica uma necessidade, uma pessoa, um novo convertido, um exemplo, um novo convertido, a gente vai e prega o evangelho e não tem uma pessoa para pastorear os irmãos, os novos convertidos. Não tem uma pessoa que se levante para partir o pão, que se levante para falar a palavra. E a gente, às vezes, identifica esses problemas. E aí eu estava lendo esse texto aqui, o Senhor falou comigo assim, claramente, acerca disso. Porventura, não te enviei eu? Possivelmente, irmãos, eu não posso dizer aqui para os irmãos que isso aqui é uma regra, né? Porque isso aí é o Espírito que tem que dizer aos irmãos. Mas possivelmente, irmãos, quando você vê uma situação que ela precisa de correção, precisa de oração, a resposta do Senhor vai ser essa aqui. Porventura, não te enviei eu. E às vezes nós temos ouvido essa palavra do Senhor e temos nos escondido no lagar, como Gideão estava fazendo ali. Estamos guardando com medo de sair para a guerra. A Bíblia fala que Gideão estava no lagar. O lagar era onde eles faziam o vinho, produziam vinho. Era um buraco no meio das fendas e eles ficavam ali escondidos. Então Gideão estava escondido ali, malhando o trigo, para o povo não ver ele lá e vir roubar dele. E às vezes isso aqui é meu retrato e o dos irmãos também, né? Que o Senhor possa falar. Às vezes a gente tem o coração assim de enxergar a situação, a gente vê a dificuldade de um irmão e a gente simplesmente ignora. A gente vê a dificuldade e a gente está lá malhando trigo. E a resposta de Deus tem sido essa, irmãos. Porventura não te enviei eu?
E aí nós temos ouvido isso do Senhor e estamos parados por um tempo. Precisamos nos arrepender, queridos. Eu preciso me arrepender disso. A arca, ela é para ser levada nos ombros. Quando o Senhor fala lá com Abraão, o irmão leu aqui no Partido do Pão, o Senhor chama Abraão, Abraão diz o quê? Eis-me aqui, Senhor. Abraão não estava preparado para matar Isaac, mas eis-me aqui. E eu não estou preparado para falar, irmão. Sincero, honestamente, estou aqui em fraqueza, não tenho condições nenhuma de falar nada para os irmãos, de ensinar nada. Mas eis-me aqui, Senhor. Toda a glória seja dada a Ele. Então, nós precisamos, irmãos, nesse dia, estarmos com esse pensamento. A obra quem faz não sou eu, não é você, é o Senhor. Nós precisamos dar oportunidade, dar a possibilidade do Senhor trabalhar. Ele tem um chamado para cada um de nós aqui, irmãos. E a gente está se escondendo no lagar, se escondendo lá nas fortificações. Vamos seguir aqui um pouco. Pulando para o versículo 7. Então, Jerubaal, que é Gideão, capítulo 7, perdão. Então, Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo com ele estava, se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que do arraial dos Midianitas eles ficavam para o norte do vale, de fronte ao outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para entregar os Midianitas nas suas mãos. Porém, Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte-se e retire das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 apenas ficaram. Vamos ver aqui Apocalipse 21, capítulo 21, versículo 8. O que é que o Senhor diz aqui sobre tímidos e medrosos? Amém? Quanto, porém, aos covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos e aos impuros, aos feiticeiros e idólatras, e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Talvez aí na sua tradução esteja aí a palavra tímido. E lá em Juízes o Senhor coloca tímidos e medrosos juntos. A expressão aqui correta, aqui, a minha tradução está até escrita de forma adequada, que é covarde. Esse tímido aqui não é o tímido de introvertido, não é a pessoa introvertida. É o tímido que ele age igual ao covarde, igual ao medroso. A gente é humano, a gente sabe, né, que o medo ele bloqueia a gente, impede de fazermos determinadas coisas. A timidez também, na mesma proporção. A pessoa que é tímida demais, ela deixa de fazer o que tem que fazer, e a pessoa que é medrosa também deixa de fazer o que tem que fazer. E lá em Juízes o Senhor coloca tímidos e medrosos no mesmo escalão. É uma lição preciosa para nós também aqui. Tímidos e medrosos. E aí, na própria Escritura, a gente vai ver alguns personagens, né, tímidos e medrosos. Eu separei aqui 3 aqui apenas para ilustrar, que é Elias. A gente sabe que Elias, quando ele faz aquele prodígio que ele mata os discípulos, os profetas de Baal, né? Jezabel fica sabendo e manda matar. E diz lá em 1 Reis 19:4, diz que Elias teve tanto medo que ele se escondeu na caverna, ele foi para a caverna com medo. Ele deixou o povo, abandonou o povo, achou que ele estava sozinho, que Jezabel tinha matado todo mundo. E se talvez pegasse hoje aí, né, o pessoal já está dizendo que Elias estava com depressão, ia querer se matar, tá falando assim. Ele nem queria se matar, né? Mas ele falou que queria. E se ele quisesse morrer de verdade, ele ia encontrar Jezabel. Mas aí, uma lição importante, né? Elias, com medo dele, ele vai para a caverna e encontra lá quem? Um anjo, enviado do Senhor. Encontra a maravilhosa pessoa do Senhor, na verdade, né? Através do anjo, uma mensagem do anjo. E aquilo ali faz Elias retornar ao objetivo. Tem um outro também personagem também, que é Ananias. Esse aqui eu vou ler com os irmãos. Atos 9:10.
Atos 9, 10. Olha que interessante. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui. Espera aí que saiu aqui. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua chamada direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Olha a resposta de Ananias para o Senhor. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos aqueles que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios e reis, e bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Aqui a gente vê também Ananias também na situação com medo. Os irmãos conhecem a história, né? Sabem, eu não vou entrar em detalhes. Saulo era um perseguidor dos cristãos, e ele tem aquela visão do Senhor em Damasco, e o Senhor manda Ananias ir lá falar com Saulo. Ananias diz: Eis-me aqui, Senhor. Mas quando ele para pensar, misericórdia, Saulo, Senhor, não vou não. E o Senhor tinha uma porção preparada para Saulo. Era preciso que Ananias vencesse o medo. Então, quando os juízes colocam lá tímidos e medrosos, ele se refere a isso. Às vezes, por medo, a gente não faz. A gente diz assim: não, eu não vou enfrentar Saulo, não. Deixa ele lá. Deixa ele parar um pouquinho lá. De repente, alguém lá mais corajoso que eu, mais forte. Às vezes é assim que a gente pensa também, né? Quando tem as provações que a gente precisa vencer o medo. Imagine aí, Saulo está lá sabendo que está pregando, sabendo que vai ser preso. Então, às vezes a pessoa, se não tivermos a confiança no Senhor, os olhos fitos no Senhor, a gente não vai. A gente deixa de fazer o que tem que ser feito. Um outro também, caso interessante também, é o de Nicodemos. Os irmãos também conhecem a história. Nicodemos, um homem douto na lei, um homem do sinédrio, né, judeu, um príncipe, né, que tinha todo o conhecimento. E Nicodemos faz o quê? Vai perguntar ao Senhor Jesus de noite, com vergonha, porque ele era um homem sábio, ele era um homem que tinha um conhecimento, ele era um homem poderoso para a época. E ele sabia que as pessoas que acreditavam no Senhor Jesus, eram expulsos, né? A gente pode ver lá em João, tem esse relato. E quem cria no Senhor era expulso do sinédrio. Então, Nicodemos, ele vai à noite, aquela coisa meio escondido, né? Perguntar para o Senhor. E Nicodemos ali talvez tenha ouvido da boca do próprio Senhor o versículo que nós conhecemos aqui, que talvez seja mais dito hoje em dia, que é o João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Essas palavras do Senhor, elas foram direcionadas para Nicodemos. Talvez se Nicodemos estivesse na timidez dele, pensando assim: não vou não, porque, sei lá, eu sou mestre, vou a Jesus aí, quem é Jesus? Nicodemos poderia pensar isso, né? E deixar de fazer. E talvez isso aqui é elucubração minha, né? Talvez a gente não tivesse, mas, como é elucubração minha, eu vou voltar para a Escritura. Tem um outro caso antes aqui um pouquinho de Juízes, que é Baraque e Débora. O Senhor, Débora é uma profetisa, é Juízes 4. O Senhor manda Débora separar Baraque, mandar Baraque para a guerra com os homens, e Baraque, por medo, diz que não vai. Vamos ler aí para poder os irmãos verem também. No verso anterior, aqui, Juízes 4:4. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse: Porventura, Deus de Israel não deu ordem, dizendo: Leva a gente ao monte Tabor, toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulun, e farei ir a ti, como ribeiro de Quizon, a Cícera, comandante do exército de Jabim. Aí Baraque diz assim para Débora, no verso 8: Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, eu irei, porém se não fores comigo, eu não irei. Ela respondeu: Certamente irei contigo, porém não será tua honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císera. Às vezes aqui, é por isso que eu falei que era elucubração minha, porque eu creio fortemente que se Ananias
ele não tivesse ido falar com Paulo, o Senhor ia levantar outro irmão lá para poder falar que Paulo não ia se perder, que estava no propósito do Senhor. Que a gente crê nisso, né? Que aquele que começou a boa obra, ele vai completar a boa obra. Independente de mim e de você, se você se dispor ou não, ele vai completar a boa obra. Mas aqui, esse versículo aqui, essa história de Baraque e Débora ilustra bem isso aqui. Era para Baraque ir para a guerra sozinho. E ele diz, não, eu não vou não, Débora. Se você for comigo, eu vou. Débora avisa ele, Baraque, eu vou. Se você quiser, eu vou. Mas você vai estar vendendo aqui, você não vai ter honra. E às vezes isso também acontece conosco. Não posso falar isso não. Às vezes acontece conosco, diz assim, no sentido de que precisamos estar nos levantando para cumprir a obra do Senhor. Nós não temos levantado para fazer. E outros irmãos têm que se dispor a fazer isso. Eu vou dar um exemplo aqui prático. Como é que eu posso dizer assim? Um exemplo. Uma irmã, uma determinada situação, uma pessoa enferma, precisa de cuidados do irmão. Nós temos hoje aqui mais ou menos aproximadamente 300 pessoas, né? Num censo assim, é isso? Umas 300 pessoas. Um ano tem 365 dias. Fazer uma conta rápida aqui. Se essas 300 pessoas aqui, que reúnem conosco aqui, dispuserem um dia só, é muito? Um dia? Apenas um dia no ano, para servir um irmão enfermo. Não ficaria pesado para ninguém. Eu ia servir um dia, Silvio amanhã, outro, ele outro, outro irmão outro, não ficaria pesado para ninguém. Mas às vezes nós estamos nos escondendo no lagar, irmão. E estamos deixando de fazer a vontade do Senhor, e isso tem se tornado um problema grave na vida de outros irmãos que estão se dispondo a fazer a obra do Senhor. Porque outros irmãos estão pagando o preço que não era para eles estar pagando. Um dia apenas. Um dia que eu cedesse aqui, se eu dissesse assim, hoje eu não vou trabalhar para mim mesmo, não vou fazer nada para a empresa, vou dedicar esse dia aqui para um irmão, para servir a igreja, não ficaria pesado para mim. 365 dias no ano, não ficaria pesado para ninguém. E às vezes a gente vê aqui, provavelmente hoje vai ter aviso aqui, de irmãs precisando de pessoas para se dispor a cuidar dos irmãos. E nós estamos vendo isso aí achando que isso é normal, e não é, irmão. Isso não é normal. Nós não podemos ver isso e encarar isso aí como algo que acontecendo porque tem que acontecer. E às vezes a gente diz assim, não, o Senhor está tratando determinado irmão. Às vezes acontece isso mesmo, o Senhor precisar entrar com a providência, tratar o irmão na situação. Mas de via de regra, na vida da igreja, a vida de igreja é uma vida coletiva. Nós precisamos estar juntos na alegria com os irmãos, na tristeza também, na saúde e na doença. É como um casamento, nós precisamos ter isso em nossos corações. Porque, assim, eu penso que quem tem família, principalmente, se dispor a ficar um ano cuidando de um irmão é pesado. Uma pessoa só, se virando, correndo atrás de um para outro, dormindo, ter que dormir, ter que perder noite. A gente sabe que não é fácil. Terrível você ir dormir no hospital, sentado numa cadeira lá de particular. É horrível. Imagine aí irmãos que têm se disponibilizado a fazer isso todos os dias. Irmãos que estão pagando o preço. Nós não podemos ver isso e encarar isso como normal, irmãos. Eu falo isso aqui em vergonha, falando para mim mesmo, né? Que jovem, poderia estar cedendo aqui meu tempo, me dedicando às coisas, e às vezes nós estamos dedicando tempo com outras coisas. Eu vi uma frase interessante de uma irmã num grupo caseiro. A irmã falou assim para mim, que a desculpa de nossos dias hoje é que não temos tempo, né? Não temos tempo. A irmã estava conversando comigo lá no grupo caseiro, ela falou assim para mim, falou para o grupo, né? Irmãos, no dia do juízo final, WhatsApp, Netflix, Twitter, YouTube, todos eles lá vão estar de testemunha da nossa falta de tempo. Isso é forte, irmão. É muito grave. A gente pode dar várias desculpas aqui, dizer, é preferível dizer assim, irmão, eu não quero ir não, porque não tenho condições, mas falta de tempo, complicado. Falta de tempo, a gente, né? Que o Senhor possa falar a cada um aqui. Amém? Tem um outro ponto interessante, irmão, que eu não vou entrar por causa do tempo, que é a segunda seleção. A primeira seleção que Deus faz com Gideão é separar os medrosos e tímidos. Ele já separa medrosos e tímidos. Mas ainda restam aí 10 mil, né?
E o Senhor, Ele faz a segunda seleção de maneira bastante insignificante, vou dizer assim. É simplesmente baixar ali e beber água, mas que também tem um significado muito forte. Eu não vou entrar no assunto por conta do tempo, já são 9:55. E se for da vontade do Senhor, Ele permitir uma outra oportunidade de estar passando para os irmãos, compartilhando aquilo também que eu tenho aprendido, o Senhor vai providenciar, né, para si mesmo. Obrigado, irmãos. Peço desculpa se de alguma forma ofendi algum irmão, não é meu interesse, não é minha intenção. Então, apenas a intenção de falar para os irmãos aquilo que eu tenho ganhado, aquilo que eu tenho visto. Como eu disse no começo, né, eu tenho cinco pães e 2 peixes, a multiplicação é com o Senhor. Ele mesmo pode falar ao coração de vocês. Eu não posso, o Luciano não pode, ninguém pode pôr nada nas nossas mentes, apenas o Espírito Santo. Amém? Obrigado, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor Jesus, Pai, pedimos perdão, Pai, por nossas falhas, Senhor. Ó Senhor, nós sabemos que nós temos deixado de fazer a Tua vontade, Pai. Mas o Senhor é aquele que pode mudar a nossa mente. O Senhor é aquele que pode nos dispor, nos dar um coração disposto a fazer a Tua vontade, a Tua obra. Mas nessa manhã, Senhor, queremos dizer que nós estamos aqui disponíveis ao Senhor, Pai. Disponíveis para cumprir o Teu propósito, Pai. Que o Senhor possa falar nossos corações esses dias e o Senhor possa produzir arrependimento, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém.